Final de temporada aqui do Confiança, SAF para chegar, eleições no dia 27 de setembro, uma doideira, uma temporada bem melhor do que a gente esperava. Fomos bicampeões sergipanos, chegamos na segunda fase da Copa do Brasil, chegamos na final da Copa do Nordeste, tomamos uma goleada, mas pelo menos chegamos na final, um feito inédito. E ficamos em nono na Série C, não passamos de fase, mas foi melhor do que a gente esperava, porque no início da Série C a gente pensou que ia ser rebaixado, mas não fomos. Mas fica aquele gosto amargo, né? Porque dava pra se classificar, era só ganhar do Guarani ou empatar, mas não aconteceu, a gente perdeu. Deixamos vários pontos pelo caminho, mas não tem mais o que fazer, é só lamentar. E agora aqui vamos fazer a tier list de quem deve ficar, no caso é minha opinião, se tem que ficar ou não. Não quer dizer que vai ficar, não, é que tem que ficar ou não. E tá faltando nessa lista Lauan, porque eu não conheço, Lauan, Felipe Vieira, Jackson. Ou eles não jogaram, ou jogaram bem pouco, eu não vi, então não tem como avaliar. Tá faltando o Camarão, que fez uma postagem, vocês estão vendo aí na tela, que praticamente deixou claro que vai sair do Confiança, né? E tá faltando também John Clay, que o Confiança e o GE não anunciaram nada, mas o aplicativo que eu acompanho de notícias de futebol falou que ele saiu, então eu vou confiar no aplicativo. Mas se ele não saiu, eu boto ele aqui, hein? Não passa nem no Sabino, porque é ruim demais. Jogou 2 jogos e perdeu aquele gol contra o Guarani que vocês estão vendo aí. Se prepara para a cobrança aqui pelo lado do Confiança, o Luiz Otávio, bola tocada lá pra dentro, corte do Renan, bola vem pra cima, de cabeça pra lá, olha o gol na trave! Esse gol que poderia ter dado a classificação pra gente. E também não tá aqui, Michael Aquino e Wellington, esses já renovaram com Confiança pra 2026. Michael Aquino, eu acho que foi uma boa escolha, uma boa renovação. E Wellington, eu não gosto muito dele, mas acho que nesse final de temporada ele jogou muito bem junto com o Camarão, eles se entrosaram e jogaram muito bem. Então tomara que na próxima temporada de 2026 o Wellington seja que nem esse final de temporada e que Michael Aquino seja que nem quando ele estava aqui no Confiança, que fez 3 gols em 6 partidas, muito bom. E agora vamos avaliar aqui. E também não tá nessa lista o goleiro Felipe, que de uma maneira absurda deixou a gente antes da final da Copa do Nordeste. Então a torcida fica irritada, porque ele saiu de uma maneira inesperada, ninguém imaginava essa saída dele, pegou de surpresa todo mundo. E talvez a gente poderia ter uma chance maior se Felipe estivesse nos 2 jogos das finais. Então fica aí a pena. E agora vamos avaliar aqui. O primeiro jogador é Alan Rodrigo, goleiro. Pra mim ele seria aqui reserva do reserva. O problema dele é que ele é muito baixinho, não tem estatura para ser goleiro. Eu não acho ruim, mas não tem estatura. Eu deixaria em reserva do reserva. Ayrton não passa nem no Sabino. Acho que não preciso explicar muita coisa. Eu não gostei da atuação dele, achei uma atuação horrível dele nessa temporada. Como apelidaram alguns torcedores, ele foi avenida, principalmente nessa final de Copa do Nordeste. Vicente, a mesma coisa, não passa nem no Sabino. Jogou 2 jogos, um contra o São Bernardo, que ele deu um gol que poderia ter classificado a gente e ainda foi expulso. E o segundo jogo foi o final contra o Retrô, porque Ayrton estava suspenso, então, mas atuação horrível, que nem
a sua dupla, Ayrton. Valdo, pra mim, tem que ficar. Se ele ficar, eu tenho certeza que ele vai ser titular absoluto e capitão. Maicon tem que ficar também. Acho bom zagueiro. Acho melhor do que o próprio Eduardo Moura, que eu botaria aqui em reserva. Me desculpe. Ele é bom, Eduardo Moura, só que ele falta controle na cabeça dele, tipo Riquelmo. Mas eu botaria aqui. Lucas Souza, eu não consegui avaliar ele muito, então eu botaria... Ele ficou a maioria da temporada machucado, né? Então eu botaria ele aqui em reserva do reserva, só para termos um zagueiro, mas ou reserva do reserva ou sair do Confiança. Leno eu botaria aqui um reserva para o Wellington, seria um bom reserva. O azar é que ele está emprestado. Michael também está emprestado, eu esqueci de falar. Renilson, grande Renilson. Botaria ele aqui, ó, no... Tem que ficar, com certeza, um jogador muito bom. Gostei muito dele nessa temporada. Thiago, volante, não é Thiago Santos, não. Eu botaria ele aqui em reserva do reserva. Não consegui avaliar ele muito bem ainda. Então, não sei o que esperar dele. Rafinha, eu botaria ele em reserva. Bom, reserva, no começo eu não gostei dele, mas quando ele fez aquele gol contra o Vitória nas quartas de finais da Copa do Nordeste, eu admito que eu peguei um carinho por ele. Fabrício Pereira, não consegui avaliar ele bem, então acho que eu botaria em reserva do reserva ou sai do Confiança. Guilherme Teixeira, a mesma coisa, não consegui avaliar bem, ficou a temporada inteira machucado, botaria em reserva do reserva. Nicolas, botaria aqui em reserva, acho ele bom. Não sei porque a torcida critica tanto ele, porque eu gostei dele. Eu não entendo porque ele ficou na reserva. Ele dava uns passes bons, tinha um drible até bonzinho. Então, não sei por que ele saiu. Agora, Mateuzinho, não passa nem o Sabino. Meu Deus do céu, cara horroroso. Não pode ficar de jeito nenhum. Não passa nem no Sabino. Vitinho. No começo eu não gostava dele, mas eu vou botar ele aqui em reserva. Porque ele melhorou ao decorrer do ano. Então acho que ele deve ficar na reserva. Luiz Otávio tem que ficar, com certeza, muito bom. Gostei da atuação dele. E, pra mim, ele seria um capitão reserva, porque eu vejo o espírito de liderança nele. Breno Camilo, botaria ele aqui em reserva, porque nessa reta final ele pipocou muito, não fez praticamente nada. Entendeu? Então, eu botaria ele como reserva. No Campeonato Sergipano, ele seria titular. Só que na primeira fase da Série C também, Copa do Nordeste também, Copa do Brasil também. Só que quando fosse chegar nas retas finais do campeonato, tirando o Campeonato Sergipano, eu tiraria Breno Camilo e colocaria outro que o Confiança deve contratar. Dionísio, eu botaria ele em reserva. Não gosto muito dele. Não sei, sinceramente, eu não sei o que a torcida vê nele. Entendeu? Então, eu botaria aqui ele em reserva para ser substituto. Não gosto dele, não vejo o futebol nele. Thiago Santos, eu botaria em tem que ficar. Não seria titular, quer dizer, seria uma dupla de ataque entre ele e Michael Aquino. Pra mim, ele deve ficar. Não sei porque a torcida criticou tanto ele, porque nessa reta final ele fez gols que ajudou a Confiança. Então, eu botaria ele em tem que ficar.
Renan, grande ponta, grande não, grande no futebol, baixinho na estatura, com respeito, tá, Renan? Gosto muito de você. Botarinho tem que ficar, bom jogador, velocista, dribla bem. Quase fez aquele gol de contra-ataque contra o Floresta, vocês estão vendo aí. Pra mim, ele tem que ficar, mas infelizmente ele está emprestado do Avaí. E Neto? Ai, Neto, você me decepcionou, sabia? Eu pensei que você era um artilheiro e não um pipoqueiro. Você não passa nem na porta do Sabino. Você foi pior do que Mateuzinho no meio pro final do ano. Você não passa nem na porta do Sabino. Você não pode nem mais ir ao Batistão em jogos do Confiança. Você não pode mais. Pra mim, não passa nem do Sabino. Tem que sair urgente. E esse aqui foi meu tier list. Vamos revisar. Tem que ficar Valdo, Maicon, Renilson, Luiz Otávio, Thiago Santos e Renan. Reserva: Eduardo Moura, Lennon, Rafinha, Nicolas, Vitinho, Brenda Camila e Dionísio. Só serve pastilhas de pano. Eu acabei não colocando ninguém. Reserva do reserva: Alan Rodrigo, Lucas Souza, Thiago, o volante, Fabrício Pereira e Guilherme Teixeira. Não passa nem no Sabino, Ayrton, Vicente, Mateuzinho e Neto. Então, essa é a minha opinião, não sei a de vocês. Se eu esquecer algum jogador, comenta aí. E comenta também a sua opinião, se eu fiz certo, se eu fiz errado. O que vocês acham? Quem deveria estar em qual posição? E eu fico por aqui. Um abraço, saudações azulinas e fui.